você abrir a sua Bíblia. Agora vamos ouvir a palavra de Deus. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, vamos ler do versículo 3 ao 11. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, do versículo 3 ao 11, diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Porque, assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Mas, se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. A nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que, como sois participantes dos sofrimentos, assim o sereis da consolação. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou e livrará de tão grande morte, em quem temos esperado que ainda continuará a livrar-nos, ajudando-nos também vós, com as vossas orações a nosso favor, para que, por muitos, sejam dadas graças a nosso respeito, pelo benefício que nos foi concedido por meio de muitos. Amém. Pai, obrigado pela Tua palavra. A nossa expectativa, meu Deus, essa noite é ouvir a Tua voz. Não estamos, meu Deus, interessados nas nossas opiniões, nas nossas convicções. Isso, meu Deus, usaremos se for para proveito da pregação da mensagem, mas apenas, meu Deus, como um apoio, que a Tua palavra verdadeira, fiel, seja ela, meu Deus, que seja pregada aqui nessa noite e que encontre corações abertos, com desejo de ouvi-la, ouvidos atentos, meu Deus. Por isso eu clamo ao Senhor também, na palavra que está chegando agora aos lares, que o Senhor também derrube todo o impedimento, distração, toda dificuldade, Senhor, de conexão, que possa chegar a Tua palavra a qualquer canto do mundo, onde nesse momento estiver disposto a ouvir. Assim, meu Deus, me coloco nas Tuas mãos, que pelo Espírito Santo eu seja usado pelo Senhor para a pregação da Tua palavra. Assim oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmão, pode sentar. Irmãos, quem de nós hoje não está passando por tribulação? Essa palavra virou meio que um jargão dos evangélicos, né? Tribulação ou atribulado. Você não ouve normalmente uma pessoa no mundo secular, no seu trabalho, usar esse tipo de palavra, mas ela é uma dificuldade, não é? Um revés, uma situação difícil. Todas essas coisas são sinônimos de tribulação. E hoje, quem não está passando, não somente por causa da pandemia, mas por causa de desemprego, né? Nós já vínhamos aí num ritmo de muita dificuldade antes mesmo disso, de violência, de ameaça de emprego e etc e tal, aquelas coisas todas que sempre nós passamos e todos nós estamos passando por elas, né? Estamos todos na mesma situação. E nós podemos acreditar que estamos melhores que em outras épocas. Isso também é uma coisa que nós estamos acostumados a fazer, meio que isso nos conforta, né? A gente se acostumou a quando alguma coisa está difícil,
e eu não sei se isso acontece com você, hoje a carência do consolo de Deus nessas tribulações é tão grande, que quando você vai falar a respeito da tribulação, sempre vem alguém e fala para você, olha, você não pode reclamar, tem gente pior do que você, não é isso? Se você for falar assim, ih rapaz, nós vamos, mais à frente vamos enfrentar dificuldades por causa da recessão, porque vamos ter uma conta para pagar, não é? Essa coisa toda. Aí sempre tem alguém que diz, olha, podia ser pior, você podia estar desempregado, você podia estar isso, você podia estar em outra nação que tem mais dificuldades, menos recursos que nós. É verdade, irmãos, nós olhamos e somos gratos a Deus por isso, não é? Quem hoje tem um emprego e tem uma estabilidade, tem o seu salário, ou pelo menos não teve, né, uma proposta de redução do salário, essa pessoa é um bem-aventurado, né, um feliz. Deus está sustentando, mantendo ali. Mas nós, é claro, não deixamos de olhar para as pessoas que estão piores do que nós. Não é um exercício de ingratidão, não é negligência, mas é constatação de um fato. Então hoje meio que é um tabu, não é? Para você abrir a boca e falar que a sua situação está difícil, porque sempre tem alguém que diz, olha, podia ser pior, você podia estar assim, 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 assado. Irmão, sempre tem como piorar, não é? Você, além do fato de estar em quarentena em casa, não podia piorar? Podia, você hoje teve que me ouvir cantar. Sempre tem um jeito de piorar, irmãos. Sempre tem uma maneira de ficar mais difícil. Isso aí é fato, mas nós hoje estamos, né, usando muito, lançando mão desse recurso, de olhar para outras épocas, de olhar para a situação de outros, e meio que não podemos muito falar a respeito da situação como se fosse uma ingratidão. E aí, pensando nisso, que estamos melhor do que em outras épocas, a gente pode se lembrar do início do século XX, né? Os 2 anos de janeiro de 1918 até dezembro de 1920, a gripe espanhola, já ouviu falar? A gripe espanhola infectou 500 milhões de pessoas no mundo todo. 500 milhões. E 10% dessas pessoas infectadas morreram. 50 milhões de pessoas morreram de gripe espanhola. E aí, veja, estamos melhores que eles? É difícil dizer, porque talvez naquela época, se fosse a pandemia que temos hoje, talvez tivesse também feito o mesmo estrago, porque lá no início do século, né, não havia essa globalização, um trânsito tão grande de pessoas indo de um lado para o outro, ou seja, a pandemia nessa época talvez tenha ficado mais estacionada ali na Europa, né? As pessoas não transitavam tanto. Também naquela época poderia morrer menos gente, porque não tinha recurso, não tinha um conhecimento que temos hoje, né, de conter a doença, não tinha respirador, não tinha os recursos, o remédio, não tinham tantas coisas assim, mas pode ser que, olhando para essa outra situação, acreditemos que estamos melhores do que eles lá na gripe espanhola. E o que eu posso afirmar para os irmãos, sem medo de errar, é que não vai parar por aí. Sinto muito lhe informar, não sou especialista, não sou médico, cientista nem nada, mas não vai parar por aí, nem em termos de pandemias, nem em termos de tribulações, de guerras, de dificuldades, não vai parar por aí, meu irmão. São o princípio das dores, né? Como Jesus diz lá em Mateus 24, épocas difíceis, tempos de tribulação, e não é a grande tribulação, né, como vemos na Bíblia. Então, quando pensamos a respeito dessas doenças, a questão não é se vai ter, a questão é quando vai ter, como ela será. Será que conseguiremos encontrar cura?
Não estou dizendo que vamos chegar, não é, num cenário de Walking Dead, de Guerra Mundial Z, das pessoas virando zumbis. Não estou dizendo isso, mas as pandemias, irmãos, vão continuar acontecendo. Os homens vão continuar, talvez você creia numa teoria conspiratória de que estão fabricando um vírus, talvez outros acreditem que foi porque fulano de tal comeu um morcego, e aí o vírus que estava no morcego sofreu uma mutação e aí passou a contaminar os humanos. Sei lá. O que eu sei é que não vai parar por aí. Então, tribulação, dificuldade, ela acontece e vai continuar acontecendo. Não há como fugir disso. E talvez nesse momento da mensagem você esteja pensando assim: pastor, até agora você só falou notícia ruim. Você não me disse nada bom. Paulo, quando escreve essa carta, essa segunda ou terceira carta aos Coríntios, alguns acreditam que Paulo já tinha escrito uma outra, né, bem severa a eles, mas essa carta se perdeu. Essa carta foi escrita a eles mencionando essa palavra tribulação 12 vezes. 12 vezes Paulo fala a respeito de tribulação. Então, irmãos, Paulo, além de conhecer com propriedade o assunto de tribulação, talvez a cidade de Corinto os irmãos estivessem passando por tribulação, doenças, não é? Alguns acreditam que quando Paulo diz da tribulação que sobreveio a ele na Ásia, talvez fosse uma doença também. Ele diz aqui que esteve desesperado da própria vida, com sentença de morte sobre ele. Talvez seja o cenário que muitos hoje estão vivenciando, não é? Numa UTI, entubado, e aí com um diagnóstico, né, nada favorável. Talvez Paulo tivesse passado por uma situação parecida, uma tribulação tão grande, que estava também tomando conta dos irmãos ali em Corinto. Mas o que Paulo ensina também, e eu queria hoje ver com os irmãos, que eu acho que é isso que está nos fazendo falta. Está fazendo falta à igreja, os ensinamentos, e eu tenho batido nessa tecla, as últimas mensagens, né, que eu tenho falado à igreja. Deus está usando essas situações para nos ensinar. É um momento da igreja sair diferente disso. É o momento da igreja aprender com essa situação. Envergonhados, como é que nós vamos sair dessa situação? Vamos sair dela, não é? Dando motivos para os outros falarem mal a respeito de nós? Então, irmãos, nós precisamos nos voltar para a palavra. E eu acredito que Paulo escreve as cartas justamente por causa disso, para ensinar as pessoas nos momentos difíceis. E Paulo ensina a eles também que durante os problemas, as tribulações, há um Deus que cuida de nós. Há um Deus nos consolando. Às vezes eu percebo que há falta de consolo de Deus para as pessoas. A igreja, nesse momento, precisa ser igreja. Entender que Deus age durante os problemas, que Ele age nas tribulações. Então nós precisamos olhar para a palavra e ver como Ele nos encoraja, como nós devemos proceder. Então, voltando ao texto da segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, no versículo 3, ele diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. Paulo já começa escrevendo a carta para eles, dizendo: bendito seja o Deus, bendizendo, não é? Dando graças, louvando a Deus, ora, falando bem. Felizmente, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. Então, louvado seja Ele, por ser um Pai de misericórdias. As misericórdias do Senhor, diz a palavra de Deus, não tem fim. Elas se renovam a cada manhã.
E Ele também é o Pai de toda a consolação. Não é um Pai de alguma consolação, é o Pai de toda a consolação. Veja o que Paulo escreve um pouco atrás na carta aos Romanos, no capítulo 15. Um pouquinho atrás aí de onde nós estamos. Romanos capítulo 15, do versículo 1 ao 7. Olha só o que ele diz. Ora, nós que somos fortes devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para a edificação. Porque também Cristo não se agradou a si mesmo, antes, como está escrito, as injúrias dos que te ultrajavam caíram sobre mim. Pois tudo quanto outrora foi escrito, para o escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que, concordemente e a uma voz, glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Paulo, quando escreve aos Romanos, repete também a respeito de consolação. Fala também aos Romanos a respeito de consolação, dizendo a eles, né, todas essas coisas, que é um Deus de consolação, de paciência pelas Escrituras. Quando eu olho para esse texto da carta aos Romanos, eu vejo que é o momento da Igreja de Cristo agir como cristã. Como eu já disse, é o momento de nós cristãos termos atitudes que se esperam de cristãos. Eu disse semana passada, ou retrasada, que nós vamos ver, infelizmente, pessoas que não são cristãs tendo atitudes, não é, muito mais fraternas, muito mais caridosas, amorosas, e nós vamos ver pessoas que são cristãs sem ter esse tipo de atitude. Então, é como se Paulo estivesse dizendo aos romanos, ora, sejam cristãos. É o momento da igreja agir como Cristo, porque diz aqui no versículo 2 e 3, portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para a edificação. Porque também Cristo não se agradou a si mesmo, antes, como está escrito, as injúrias dos que te ultrajavam caíram sobre mim. Irmãos, é momento de acolhida, é momento, né, de nós agradarmos ao próximo no que é bom para edificação. Um momento de dificuldade, um momento de quarentena, aí as pessoas ficam, né, naquela luta, um tentando mostrar, né? A gente vê isso na camada alta aí do governo, uma luta, não é, entre um e outro, posições contrárias, fora do Brasil também, brigas entre presidente e governantes, um acha uma coisa, outro acha outra, mas aqui Paulo diz que nós, cada um de nós, deve agradar ao próximo no que é bom para a edificação. Irmãos, no contexto espiritual, tem de ter também o que é bom para a edificação. Tem de ser, irmão, estou contigo. Irmãos, eu estou orando por você. Aliás, vou lembrar aos irmãos que os pastores estão vivos. Amém? Graças a Deus, não é, pastor Maurício? Estamos vivos. Os pastores ainda podem atender. Se você precisar, ligue para nós. Faça uma live conosco pelo WhatsApp. Eu não tenho Instagram, mas se precisar ligar, ligue. Se precisar me encontrar, se for necessário mesmo, a gente faz aí um distanciamento, não é? Com máscara, dependendo do horário, porque eu também estou em regime de home office, pastor Maurício também, mas nós estamos vivos. É um momento também de, se você precisar, procurar o pastor, não é? Para uma edificação, para uma orientação, um irmão que ele tenha uma palavra boa, como nós vemos aqui, para edificação, não para divisão,
mas para unir a igreja. Então Paulo ensina que é um momento de nós edificarmos ao outro, é um momento de nós acolhermos, é um momento de acolhida. Veja o que diz os versículos 4 e 6. Pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus. Paulo está dizendo à igreja que deve haver entre nós consolação, paciência, da mesma maneira que Cristo teve conosco, nós devemos ter uns para com os outros. Irmãos, apesar da separação e da quarentena, continuamos sendo igreja, amém? Continuamos precisando nos exortar mutuamente, precisamos ter a consolação das Escrituras, é para isso que ela nos foi dada. Ele é o Deus de toda a consolação, usando as Escrituras. No seu momento em casa, no seu momento livre, use as Escrituras, porque é pela paciência e pela consolação das Escrituras que temos esperança. É o que Paulo está dizendo aqui. Então nós em casa também devemos ser igreja, continuando, buscando as Escrituras, lendo, buscando direção de Deus. Então é um momento, irmãos, de tudo isso, de sermos igreja. Veja o que diz o versículo 7 que nós lemos. Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. O momento de dificuldade é um momento de acolhida. Acolhermos uns aos outros. Não é de separação, não é de divisão. Muito pelo contrário, é um momento de acolhimento. Um acolhimento no espírito. Temos ideias contrárias, mas nós estamos no mesmo sentimento, tem em nós a mesma convicção que nos une, que é Jesus Cristo. E com o mesmo sentimento que Ele nos acolheu, nós também devemos acolher-nos uns aos outros, porque é Deus quem nos conforta. Voltando na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no primeiro capítulo que nós lemos, no versículo 4, ele diz: é Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Veja que coisa maravilhosa. Quem nos conforta é Deus. É Ele quem nos conforta e nos consola, e nós também somos confortados, somos consolados, não é? Para também consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a mesma consolação que Deus nos dá. A mesma maneira que nós somos contemplados por Deus, nós também podemos consolar os outros. Então nós somos coagentes, nós não somos, principais numa consolação, num conforto. É Deus que faz isso. Primeiro Ele nos dá. Primeiro diz a palavra que Ele é que nos conforta. E aí então eu posso consolar aos outros na mesma medida em que eu sou consolado por Deus. Porque eu entendo, irmãos, que só consola aquele que é consolado por Deus. Se a palavra diz que eu posso consolar alguém em qualquer angústia, com a consolação que eu mesmo fui contemplado por Deus, se Deus não me consola e não me conforta, como eu vou fazer isso com o outro? Como eu vou consolar alguém? É Ele que faz, é Ele que me capacita. Então eu sou habilitado a consolar a outros. Quem não é consolado por Deus, não consola ninguém, atrapalha. Quem não é consolado por Deus é um desesperado, porque não tem esperança. Vai consolar quem?
Ah, a pessoa está internada. Ih, meu Deus do céu, está internada, já entubou? Ih, caramba, olha, agora não tem jeito, rapaz, é difícil. Irmãos, cadê o consolo de Deus? Cadê a palavra para edificação? Cadê a oração? Cadê a acolhida? Nós precisamos de tudo isso nesse momento. É um momento de despertar. Eu vejo isso como uma oportunidade de despertamento. Veja o que diz a palavra de Deus lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 51. Isaías foi um profeta levantado por Deus para falar ao povo, não é, de Judá, que estava entrando na apostasia, indo pelo mesmo caminho que as tribos de Israel. E ele é levantado, não é, para falar. Ele profetiza muitas coisas a respeito de vários acontecimentos, inclusive aqui, um pouco antes, ele profetiza a respeito da vinda do Senhor, mas no capítulo 51 ele dá uma palavra de conforto, não é? E no versículo 9 ao 11, veja só o que ele diz, do capítulo 51. Desperta, desperta, arma-te de força, braço do Senhor. Desperta como nos dias passados, como nas gerações antigas. Não és tu aquele que abateu o Egito e feriu o monstro marinho? Não és tu aquele que secou o mar, as águas do grande abismo, aquele que fez o caminho no fundo do mar, para que passassem os remidos? Assim voltarão os resgatados do Senhor, e virão a Sião com júbilo e perpétua alegria, lhes coroará a cabeça. O regozijo e a alegria os alcançarão, e deles fugirão a dor e o gemido. O povo clama, não é? Aqui Isaías escreve como se Deus estivesse dormindo. Aqui diz: desperta, desperta, arma-te de força, braço do Senhor. É como se estivesse dizendo: Senhor, desperta. Talvez o Senhor esteja dormindo, talvez esteja desatento para tudo isso que está acontecendo. Desperta, Senhor, desperta como nas gerações antigas. Não foi o Senhor que fez isso, aquilo outro, não é? Assim, no versículo 11, de 9 e 10, é como se estivessem falando a Deus, como se ele estivesse dormindo. Mas Deus, diz a palavra, não dorme. Deus dorme? Deus não dorme nem dormita aquele que te guarda. Deus está sempre, 24 horas por dia, cuidando de nós. Deus não dorme. Então, nos versículos 12 e 13, ele diz assim: Eu sou aquele que vos consola. Veja de novo, Deus dizendo agora, Deus respondendo: Eu sou aquele que vos consola. Quem, pois, és tu para que temas o homem que é mortal, ou o filho do homem que não passa de erva? Quem és tu que te esqueces do Senhor, que te criou, que estendeu os céus e fundou a terra, e temes continuamente todo dia o furor do tirano, que se prepara para destruir? Onde está o furor do tirano? 12 e 13. Então, Deus não dorme. Aqui Deus está dizendo que é Ele que consola, dizendo ao povo: ora, vocês se esqueceram de tudo que eu fiz, de tudo que eu criei, de como eu cuido de vocês. Então, Deus não dorme, embora muitos de nós estejamos também clamando: desperta, desperta, Deus. Deus acorda, Deus olha para essa situação. Deus, como se Deus não estivesse olhando, como se Deus não estivesse cuidando de nada. Talvez, irmãos, nós é que estejamos dormindo. Por isso que eu digo que é um momento de despertar. É um momento que a igreja precisa acordar, olhar para a palavra de Deus e tirar lições para um despertamento. Veja o que diz ainda o capítulo 51, agora no versículo 17. Desperta, desperta, levanta-te, ó Jerusalém, que da mão do Senhor bebeste o cálice da sua ira, o cálice de atordoamento, e o esgotaste. De todos os filhos que ela teve, nenhum a guiou. De todos os filhos que criou, nenhum a tomou pela mão.
estas duas coisas te aconteceram, quem teve compaixão de ti? A assolação e a ruína, a fome e a espada. Quem foi o teu consolador? Veja a palavra de Deus. Veja como Deus diz várias vezes: quem foi o teu consolador? Então, irmãos, Deus sempre mostrando para o seu povo que é Ele que conforta, que nós é que estamos dormindo. Então no 17 ele diz: desperta, desperta, você. No 20, os teus filhos já desmaiaram, jazem nas estradas de todos os caminhos, como um antílope na rede, estão cheios da ira do Senhor e da repreensão do teu Deus. Pelo que agora ouve isto, ó tu que estás aflita e embriagada, mas não de vinho. Assim diz o teu Senhor, o Senhor teu Deus, que pleiteará a causa do seu povo. Eis que eu tomo da tua mão o cálice de atordoamento, o cálice da minha ira, jamais dele beberás. Pô-lo-ei nas mãos dos que te atormentaram, que disseram à tua alma: abaixa-te, para que passemos sobre ti, e tu puseste as costas como chão e como rua para os transeuntes. Desperta, desperta, reveste-te da tua fortaleza, ó Sião. Veste-te das tuas roupagens formosas, ó Jerusalém, cidade santa, porque não mais entrará em ti nem circunciso, nem imundo. Sacode-te do pó, levanta-te e toma assento, ó Jerusalém. Solta-te das cadeias de teu pescoço, ó cativa filha de Sião. Deus está dizendo aqui por mais de uma vez: desperta, desperta você. Você que está dormindo, você que está achando que eu não estou agindo, você é que está desmaiado, você que está pelo caminho. Então você que está aflito, embriagado, mas não de vinho, aflito, embriagado pela tribulação, desesperado pela falta de fé, Deus está dizendo: desperta, desperta você. Talvez nós, irmãos, é que estejamos dormindo. Esse é um problema, mas há uma oportunidade para nós sairmos desse contexto todo de uma maneira diferente, fortalecidos. Veja o que também nós encontramos, voltando lá na segunda carta de Paulo aos Coríntios. Veja o segundo ponto também que Paulo ensina a eles. Ele mostra que um povo que está acostumado ao sofrimento deve estar mais firme quando o sofrimento vier. Se você está acostumado a tal coisa, quando aquela coisa vier, você vai enfrentá-la com mais firmeza. Não é algo que você não conheça, não é algo que te pegou de surpresa, não é algo que você não esteja preparado, mas nós, o povo de Deus, estamos acostumados com o sofrimento. A história da igreja é pautada em muito sofrimento, muito sangue dos cristãos que nos antecederam. Porque diz a palavra de Deus, voltando aí em Romanos um pouquinho antes, no capítulo 8, no versículo 17. Romanos capítulo 8, versículo 17. Diz assim: ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Nós fomos tornados filhos de Deus e agora somos também herdeiros, herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Mas também com Ele, diz a palavra aqui, sofremos. Sofrimento faz parte da vida do cristão. A igreja sempre sofreu, sempre foi perseguida, sempre passou por luta, por tribulação. Então, o que Cristo nos ensinou na sua vida, no seu ministério, é que o seu sofrimento, mas sobretudo a sua postura e vitória, são exemplos para nós. Jesus passou por todos esses sofrimentos, mas a sua postura, a sua firmeza e a sua vitória, para nós, são exemplos.
para nós nos anima. Para nós é motivo de força, de fortalecimento, de fé, de esperança. E aí Paulo pergunta a eles algo que eu também pergunto para nós, que está lá na segunda carta, voltando no capítulo 1, mas agora no versículo 7. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, no versículo 7. A nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que, como sois participantes dos sofrimentos, assim o sereis da consolação. Paulo diz, olha, a minha esperança a respeito de vocês está firme, porque eu sei que como vocês também participam dos sofrimentos, e aí obrigado Wesley por ter participado dos meus sofrimentos, assim como nós, como participamos, né, como eles eram participantes dos sofrimentos, Paulo diz assim também sereis da consolação. Irmãos, talvez o problema seja que nós queremos participar da consolação, mas não dos sofrimentos. Achamos que não temos que participar, passar por sofrimentos, mas temos que ser simplesmente consolados. Mas a pergunta que fica é, a sua esperança a respeito de você está firme? Paulo diz que a esperança dele a respeito da igreja em Corinto estava firme. Mas aí fica a pergunta para nós aqui e para os irmãos que estão em casa. A sua esperança a respeito de você, porque eu já nem pergunto da sua esperança a respeito do outro, eu pergunto da sua a respeito de você mesmo, está firme? Esse é o momento, irmãos, de meditar. É um momento de aproveitar a crise para fazer essa análise, porque nós humanamente somos fracos, somos limitados, não é? Aí Paulo fala no versículo 8 e 9, ele diz, porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos. Nós, humanamente, irmãos, não conseguimos. Paulo aqui relata que a tribulação foi tamanha que ele perdeu a esperança da própria vida, crendo que já havia uma sentença de morte. Talvez Paulo tivesse pensado, dessa eu não passo. É aqui o meu fim, chegou a minha hora. Mas ele diz, depois de ter passado, que talvez Deus tivesse feito isso para que ele não confiasse nele mesmo, mas sim em Deus que ressuscita os mortos. Irmãos, essa é a oportunidade de nós crermos nisso, de crermos que Deus, de olhar mais para Deus, de não confiar em nós mesmos. Nesses momentos a gente acha que o que a gente faz é que está certo, talvez a solução esteja nisso, naquilo outro, mas é o momento de espiritualmente confiarmos em Deus, porque mais uma vez, eu sou fraco e sou limitado, eu não sei dizer com exatidão quem tem razão, se é A, se é B, se esse remédio, se é aquele, se é esse jeito, se é do outro, eu não sei, eu sou limitado. Mas o que eu sei é que eu confio em Deus que ressuscita os mortos. Isso é que tem que prevalecer entre nós. Esse consenso tem que prevalecer entre nós, irmãos. Confiar em Deus. Nesses momentos só nos resta o consolo da palavra de Deus. Mais uma vez é ela que nos consola. Tem um trecho lá do livro do profeta Jeremias, duas palavras que os irmãos também conhecem bem, não é? Jeremias capítulo 17, do versículo 5 ao 8, que fala sobre a confiança no homem. Jeremias 17, versículo 5 diz, assim diz quem? O Senhor. Não é o pastor, não é o ministro, não é ninguém. Assim diz o Senhor. Maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço,
e aparta o seu coração do Senhor. Porque será como um arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Agora, bendito o homem que confia no Senhor, e cuja esperança está... Me perdi. Bendito o homem que confia no Senhor, e cuja esperança é o Senhor. Porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Veja o que diz a respeito do homem que confia no seu braço e do homem que confia no Senhor. Um está fadado à sequidão, à solidão do deserto, porque não verá quando virá o bem. Mas o que confia em Deus, ele é como a árvore plantada. Esse não vai murchar, não vai ressecar. Quando vier o calor, a sua folha vai ficar verde. Esse é um homem que vai prevalecer. Então só nos resta, irmãos, o consolo da palavra de Deus. Não podemos passar por esse momento, esse turbilhão, sem buscar nela o consolo e crer que Deus continua nos livrando, que Ele nos livra e continua nos livrando, e que tudo irá passar. Voltando lá no texto da segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, agora no versículo 10, ele diz a respeito de Deus: o qual nos livrou e livrará de tão grande morte, em quem temos esperado que ainda continuará a livrar-nos. Irmãos, é fundamental crer que Deus te livrou e que Ele continua a te livrar. Então, o que nos cabe nesse momento é fazer a nossa parte, tomar, os nossos cuidados, cuidar da nossa higiene, cuidar dos nossos familiares. Isso que nos cabe, mas entender que Deus é que continua a nos livrar. Não pode haver em nós um desespero, a falta de confiança. Ai, meu Deus, quem nos livrará? Quem é que vai trazer a solução? Será que vai vir uma vacina de Israel? Será que vai vir uma vacina da China? Será que vai vir de onde? Quem nos livrará? Irmãos, quem nos livra é o Senhor. É Deus quem nos livra, é Deus que cuida de nós. E Deus, eu creio, que pode nos livrar desse problema, seja de uma maneira sobrenatural, amanhã não ter mais ninguém infectado, todo mundo curado, como também Ele pode usar a medicina, pode usar os médicos, como Ele também várias vezes faz. Mas o que eu não posso deixar de crer é que Deus nos livrou e continuará a livrar-nos. A última coisa que eu vejo aqui nesse texto é que um povo também que está acostumado a sofrer não pode perder o costume de orar. Paulo diz aqui no versículo 11: ajudando-nos também vós com as vossas orações a nosso favor, para que por muitos sejam dadas graças a nosso respeito, pelo benefício que nos foi concedido por meio de muitos. Paulo reconhece, irmãos, que as orações ajudavam. Veja, o apóstolo Paulo reconhece aqui que as orações dos irmãos ajudaram a favor dele e dos outros. Irmãos, eu creio que está faltando oração também. Nós, será que estamos orando? Eu vejo nos grupos, as pessoas colocando problemas e pedindo oração. Mas será, irmãos, que ora mesmo? Eu confesso aos irmãos que eu tenho um problema. Quando eu vejo as pessoas lá escrevendo em oração, eu penso assim: Senhor, será que estão orando mesmo? Será que de fato pararam o que estavam fazendo naquele momento e estavam ali orando? Será que a igreja tem de fato orado? Porque talvez a gente pense assim:
olha, minha oração não vai ajudar. Minha oração não vai fazer diferença. Ainda mais agora que eu estou afastado, né? A igreja, a gente está assim pela tela, né? A televisão nos afasta. E será que eu estou com essa disposição de orar? Será que eu reconheço que a oração ajuda? É momento, irmãos, de orar então pelos doentes, orar por todas as situações, pelos desempregados, pelo sustento das pessoas, pelas autoridades, pela cura. É um momento de nós orarmos, e tem tanto motivo para você orar. Às vezes, quando a gente vai orar, a gente pensa assim, vou orar pelo quê? Nada me vem à cabeça, né? Irmãos, estou te dando vários aqui agora. Ore pelos doentes, ore por aquelas pessoas que já perderam o emprego ou talvez vão perder, pela recessão que vai sair daí, que a gente vai ter que pagar uma conta depois, por todas as coisas que vão acontecer, pelo sustento. Agradeça a Deus pelo seu sustento, se você está empregado, mas ore. Não podemos deixar de orar. Um povo que está acostumado com isso, com o sofrimento, não pode deixar, não pode perder o costume de orar. As duas coisas estão ligadas, e tanto maior quanto for o sofrimento, maior tem que ser a oração. Tanto mais fervorosa, tanto mais constante tem que ser a oração. Então é um momento também, é onde Paulo ensina aos irmãos que em períodos de tribulação, olha, a sua oração ajudou muito a meu favor. Irmãos, para que isso? Porque o benefício que nos será concedido, a sua oração em favor dos outros irmãos, esse benefício que será concedido a essa pessoa por quem você está orando, será motivo de louvor e glória de Deus. É o que Paulo diz aqui. O benefício que nos foi concedido é motivo de serem dadas graças a nosso respeito. É motivo de agradecer a Deus, de Deus ser glorificado, porque nós oramos e Deus agiu. Então, quando passarmos por tudo isso, é o momento de glorificar, de Deus ser glorificado, de Deus ser louvado. Mas como é que será que nós vamos sair desse período? Será que nós vamos sair mais fortalecidos? Será que Deus vai ser glorificado pela nossa vida, pela nossa postura? Porque eu creio que Ele deseja que o nosso testemunho seja de confiança nesse momento difícil. Você crê nisso? Deus deseja que o nosso testemunho seja de confiança. No versículo 12, para encerrar, diz: porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência, de que com santidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria humana, mas na graça divina, temos vivido no mundo, e mais especialmente para convosco. A glória é que a nossa consciência, o testemunho da nossa consciência, com santidade e sinceridade de Deus, sem sabedoria humana, veja bem, sem sabedoria humana, não serve para nada diante de Deus, mas que isso seja o motivo de nosso testemunho nesse momento difícil, que isso seja motivo de louvor e glória a Deus. Creia em Deus então, e seja corpo de Cristo, seja igreja, dê testemunho de cristão nesse momento difícil. Amém?